O monstro estava rodando o cemitério, procurando por nós. Mike e eu nos abraçamos, tremendo como folhas. Caroline, ele é real! Estou com medo! Shhh! Ele está perto! Mas já era tarde demais. Os olhos cheios de raiva do monstro nos encararam na escuridão. Nós estávamos acabados. Bu, se você gosta de Halloween, inscreva-se no canal. Eu sou a Caroline. Minha história é terrível. Quero dizer, terrivelmente interessante. Eu morava em uma pequena cidade chamada Derry. Nosso prefeito, Sr. Gruger, queria que a cidade ficasse famosa, mas não tínhamos nenhum atrativo turístico. Eu não o culpava. Era difícil imaginar um lugar mais chato. A única atração turística que tínhamos era uma casa abandonada assustadora, ao lado de um cemitério. Havia uma velha lenda de que um cara estranho chamado Jack morava lá. Segundo a lenda, ele era malvado e mal-humorado. As crianças costumavam zombar e pregar peças nele. Certa vez, no Halloween, alguns adolescentes atiraram abóboras podres em sua casa. Jack perdeu o controle e gritou que se transformaria em um monstro com a cabeça de abóbora e se vingaria de todos eles. Ele nunca mais foi visto depois disso. Aquela casa assustadora estava vazia desde então. Os pais contavam aos filhos aquela história de terror para fazê-los ficar longe da casa do Jack. Você já está com medo? Eu não. Eu tinha problemas maiores para me preocupar. Tipo meu irmão mais novo, Mike. Aquele pirralho nasceu numa sexta-feira 13. Não é um bom sinal, né? Meus pais se esqueceram de mim assim que ele nasceu. Eu cantava muito bem e me apresentava para a família sempre que comemorávamos alguma coisa. Meus pais e avós ficavam maravilhados e me cobriam de brinquedos. Infelizmente, meu irmão mais novo acabou sendo muito mais talentoso do que eu. O Mike aprendeu a cantar antes mesmo de falar. Ele começou a ser muito mimado e eu saí de cena. O Mike também tinha um talento especial para me deixar maluca. Ele quebrava meus brinquedos e agia como uma criança mimada. Mas adivinha só, ele sempre dava uma de bonzinho e saía impune. Nossos pais me repreendiam constantemente e diziam que eu deveria cuidar do meu irmão mais novo. Era óbvio que eles amavam mais o Mike do que eu. Ser a irmã mais velha era uma droga. Um dia decidi que não deixaria ninguém estragar o meu humor. Era Halloween. Todos os anos era realizado um concurso de fantasias na praça da cidade e eu estava determinada a vencer. Estou incrível! Vou ganhar de forma justa e honesta. Eu estava prestes a sair de casa enquanto meus pais levariam o Mike para brincar de doces ou travessuras. Mas então a vovó ligou para minha mãe e eu tive que me despedir de todos os meus planos. Caroline, seu pai e eu precisamos visitar a vovó. Ele está doente. Cuide do Mike e leve-o para brincar. Doces ou travessuras são para crianças. Não discuta, mocinha. O Mike é muito pequeno para ficar na rua sozinho até tarde. Oh, eu queria arrancar meus cabelos. Mais uma vez, não pude fazer o que eu queria. Segui o Mike enquanto ele pedia doces às pessoas, sorrindo de orelha a orelha. E então, encontramos meus colegas de classe. Billy Bowers estava entre eles, o cara mais popular da escola e por quem eu tinha uma queda há anos. Adorei sua fantasia, Caroline. Mas por que você está pedindo doces ou travessuras? Isso é para crianças. Só estou cuidando do meu irmão. Vou dar uma festa secreta na casa do cemitério. Todos os caras legais estarão lá. Queria te convidar, mas como você está ocupada, acho que te vejo na escola. Meu coração estava batendo forte. O próprio Billy Bowers queria me convidar para uma festa. Os olhos do Mike brilharam quando soube disso. O Jack malvado morava lá. Eu sempre quis entrar naquela casa. Calma, pirralho. É muito assustadora para alguém tão jovem quanto você. Você vai molhar as calças? Billy e seus amigos riram e foram embora, deixando o Mike com a cara de bobo. Ele não é muito mais velho que eu. Eu não tenho medo de nada. Eu estava muito ocupada sonhando em dançar com Billy para responder ao meu irmão. No final, comprei um monte de doces em uma loja, entreguei ao Mike e o levei para casa. Você não queria ganhar uma tonelada de doces? Bem, coma quantos quiser. Eu vou para a festa. É injusto! Você arruinou meu Halloween! Ele tentou me culpar, mas eu lembrei que ele havia arruinado meu aniversário e meu Natal com suas travessuras. Então estávamos quites. Deixei o Mike em casa e fui para a famosa casa do Jack. As ruas estavam escuras e Derry havia sido engolida por uma forte neblina. A atmosfera sombria combinava perfeitamente com o dia mais assustador do ano. Encontrei o prefeito enquanto estava a caminho da festa. O Sr. Gruger estava sorrindo misteriosamente e parecia estar tramando alguma coisa. Ele elogiou minha fantasia. Não tenho dúvidas de que você irá vencer. Obrigada, mas vou a uma festa e não ao concurso. O prefeito me desejou sorte e continuou andando até a praça da cidade. Mas depois de alguns passos, ele se virou e gritou algo estranho. Vou te contar um segredo, Caroline. Amanhã todo mundo vai estar falando da nossa cidade. Os turistas finalmente virão para Derry. Ele sorriu ameaçadoramente e desapareceu na neblina. Eu me perguntei o que ele quis dizer com isso. Logo cheguei ao cemitério. Arrepios percorreram minha espinha.
Subi os degraus rangentes e toquei a maçaneta. Assim que a porta se abriu, uma aranha enorme caiu em cima de mim. Eu estava prestes a gritar como uma alma penada, mas então ouvi a risada bem-humorada do Billy atrás de mim. É só uma decoração. Eu sou o rei das festas. Isso vai ser incrível. Ele me pegou pela mão e me mostrou a casa abandonada. Ele realmente pensou em tudo. Havia esqueletos falsos, bolos em forma de morcego e velas por toda parte. Meus colegas já estavam dançando e se divertindo. Ainda assim, a casa era assustadora e eu sentia arrepios por todo o corpo. Não se preocupe, Caroline. Vou te proteger dos monstros. O Billy sorriu e começamos a dançar. Eu senti como se estivessem nas nuvens. Mas logo as coisas ficaram estranhas. A música parou de repente e todas as velas se apagaram. A casa ficou um breu. Uma risada monstruosa soou de repente. E então todos vimos a silhueta de um monstro com a cabeça de abóbora e olhos ardentes. Quem se atreve a entrar na minha casa? Eu estou de volta e vou me vingar de todas as crianças de Derry. No início, todos pensaram que era mais uma das pegadinhas do Billy. Mas então o Billy gritou como uma garotinha. É o Jack da lenda urbana! Ele é real! Corram por suas vidas! Ele fugiu e me deixou sozinha. Nossos colegas entraram em pânico e correram para fora. Eu segui o exemplo deles. Logo cansei de correr e parei para recuperar o fôlego. Agora que eu não estava pirando, finalmente consegui pensar com clareza novamente. Era óbvio que o prefeito estava fingindo ser um monstro para atrair turistas para a cidade. Era isso que o Sr. Kruger quis dizer. Eu queria que ele não tivesse estragado a festa. Resmungando para mim mesma, fui para casa. O Billy realmente me decepcionou. O cara dos meus sonhos acabou sendo um frango covarde. Minha vida se transformou em um inferno. Quando cheguei em casa, o Mike não estava em lugar nenhum. E para piorar, o celular dele estava desligado. Essa foi a cereja do bolo daquela noite inteira. O que eu deveria fazer agora? Encontrei um bilhete no sofá. Mike havia escrito que estava com raiva de mim e estava saindo de casa. Naquele momento, mamãe me ligou e perguntou se estávamos bem. Droga! Ela podia ler mentes? Eu menti nervosamente que tudo estava sob controle. Que bom ouvir isso. Se acontecer alguma coisa com seu irmão, você vai ser responsabilizada por isso. O Mike ia me pagar por me fazer passar por isso assim que o encontrasse. Se eu o encontrasse. Decidi que meu irmão provavelmente tinha ido à praça da cidade para assistir ao concurso de fantasias. Então corri para lá o mais rápido que pude. E então, o monstro com cabeça de abóbora saiu correndo da esquina. Mas desta vez eu não tive medo porque sabia que o prefeito estava escondido atrás daquela máscara. Eu sou o Jack. E estou de volta para me vingar das crianças de Derry. Sim, Sr. Kruger. Você é um ótimo ator. Agora saia da minha frente, preciso encontrar o Mike. A celebração na praça estava a todo vapor. Todos estavam se divertindo e assustando uns aos outros. Estava lotado. Caramba, como vou encontrar o Mike aqui? Corri, arrancando as máscaras das pessoas e vasculhando cada canto, em vão. Eu ficaria de castigo para o resto da vida assim que a mamãe e o papai voltassem. E então encontrei o Sr. Kruger. Como ele conseguiu tirar a fantasia e chegar lá tão rápido? Eu estava nervosa, então o repreendi por estragar a festa na casa do Jack e assustar todo mundo. Mas para minha surpresa, ele apenas me olhou ansiosamente. Você foi na casa perto do cemitério? É perigoso. Eu não assustei ninguém. Por que você diria isso? Bem, você disse que todo mundo falaria de Derry depois de hoje. Achei que você queria reviver a lenda urbana. Eu não estava planejando nada disso. Eu plantei uma abóbora enorme e pensei que atrairia turistas. Ele apontou para uma barraca com uma abóbora gigante. Espera um minuto. Quem nos assustou com a fantasia do Jack, então? Tanto faz, eu chegaria ao fundo dessa história mais tarde. Primeiro, eu precisava encontrar meu irmão insuportável. O Sr. Kruger disse que o Mike provavelmente ainda estava brincando de doces ou travessuras. Agradeci pela ideia e resolvi conversar com os vizinhos. O menino veio pedir doces, mas saiu há uns 15 minutos. Ela me apontou a direção certa e eu continuei correndo. Por fim, outro vizinho me mandou para outra casa e eu reconheci a senhora mal-humorada que morava lá. Ela era meio maluca e eu não queria falar com ela. Mas ela podia saber onde o Mike estava. Eu dei uma maçã para aquele menino rude e ele nem me agradeceu. Ele disse que iria para aquela casa perto do cemitério. O quê? Por quê? Não sei, mas vi que o Jack está de volta para se vingar. Então tome cuidado. Ela riu como uma psicopata e bateu a porta na minha cara. Eu realmente não queria voltar para aquele lugar assustador, mas não podia deixar meu irmão sozinho. Eu ia dizer a ele tudo o que eu pensava assim que o encontrasse. A casa elevava-se ameaçadoramente sobre o cemitério. Criei coragem e entrei lá.
As tábuas podres rangeram sob meus pés e meu coração afundou até os dedos dos pés. Eu vi uma silhueta no escuro. Era o Mike. Ele estava sentado na escada, tirando doces de sua sacola com calma e comendo. Eu estava muito preocupada. Por que você fugiu? O que você está fazendo aqui? O Mike disse que não queria doces da loja. Queria doces ou travessuras. Então foi o que ele fez. Quando minha sacola ficou cheia, vim aqui me gabar para você e para seu estúpido Billy. Mas a festa parece ter acabado. Ele não é meu Billy. E além disso, antes que eu pudesse explicar o que aconteceu, aquela risada monstruosa soou novamente. E então, o Jack apareceu novamente. Oh não! Mike, corra! Meu irmão pegou rapidamente sua sacola de doces e saímos correndo pela porta dos fundos para o cemitério. O monstro com olhos ardentes estava nos seguindo. Nós nos escondemos e nos abraçamos. Minha alma quase deixou meu corpo. Caroline, ele é real! Estou com medo! Shhh! Ele está perto! O monstro com cabeça de abóbora nos notou. Peguei meu irmão pela mão e continuei arrastando-o. Corremos até esbarrarmos em um policial na rua. Tentei explicar que um monstro estava nos perseguindo e que precisávamos de ajuda. Mas o policial apenas achou que estávamos com medo de alguém fantasiado. Por que vocês estão na rua tão tarde? Ele não acreditou em nós, então tivemos que nos salvar sozinhos. Mike e eu corremos para casa e trancamos todas as portas. Eu estava uma pilha de nervos. Estávamos realmente seguros? Então, meu irmão de repente me abraçou e disse que sentia muito por ter sido tão chato comigo. Caroline, nem sempre nos demos bem, mas você é a melhor irmã do mundo. Obrigada por não me deixar sozinho. Oh, suas palavras me levaram às lágrimas. Eu baguncei o cabelo do meu irmão. Ser a irmã mais velha era difícil, mas não era de todo mal. Nós fizemos as pazes e eu tentei descobrir o que fazer a seguir. Meu irmão queria comer mais doces. Mas imagine nossa surpresa quando ele tirou diamantes da sacola. Ei, onde estão meus doces? O que são essas pedras? Caramba! Quando estávamos fugindo do cabeça de abóbora, o Mike deve ter pegado a sacola errada no escuro. Seus doces provavelmente ainda estavam na casa perto do cemitério. Mas de onde vieram aqueles diamantes, afinal? Não tínhamos tempo para pensar nisso. Alguém tentou arrombar a nossa porta. Mike e eu estremecemos. Eu sei que vocês estão aí, crianças! Ah, não! Aquele monstro nos encontrou. Meu irmão e eu trocamos olhares aterrorizados. Nossos pais estavam longe e a polícia não acreditou em nós. O que poderíamos fazer? Então, o Mike de repente sorriu maliciosamente e esfregou as mãos. Caroline, vamos mostrar a esse monstro que ele mexeu com as crianças erradas. Ele me contou seu plano e decidi que valia a pena tentar. Vamos transformar ele em geleia de abóbora. Trabalhamos em equipe e rapidamente montamos uma armadilha para o monstro. Eis o que aconteceu. Mike apagou as luzes e se escondeu atrás do sofá, enquanto eu abria a porta com cuidado. O homem com cabeça de abóbora correu para dentro da casa gritando e imediatamente escorregou na calda pegajosa que havíamos derramado no chão. O monstro escorregou como se estivesse patinando no gelo. Então, o Mike puxou a corda que havíamos preparado e o Jack tropeçou nela. Ele perdeu o equilíbrio e caiu em um armário. Meu irmão e eu o trancamos lá dentro e demos um high five. Depois disso, chamamos a polícia. Mas dessa vez dissemos que um ladrão havia invadido nossa casa. Então, os policiais chegaram rapidamente e algemaram o monstro. Durante a prisão, sua máscara caiu e nós descobrimos que ele era um homem comum. Meu irmão e eu não o reconhecemos, mas a polícia sim. Este é o Jack. Recentemente fomos notificados de que ele escapou da prisão. Finalmente tudo fez sentido. Embora a velha lenda dissesse que o Jack havia desaparecido sem deixar vestígios anos atrás, na verdade, ele havia sido preso por roubar diamantes. Fazia muito tempo que ninguém ouvia nada sobre ele. Então, os diamantes nunca haviam sido encontrados porque ele os escondeu muito bem. Alguns dias antes, Jack escapou da prisão e tentou recuperar os diamantes, mas descobriu que haviam adolescentes festejando em sua casa. O criminoso ouviu os rumores sobre ele ser um monstro. Então se vestiu de cabeça de abóbora e decidiu nos assustar para que todos fugissem e ninguém visse onde ele havia escondido seu tesouro. Mas seus planos foram frustrados pelo Mike. Meu irmão confundiu as sacolas e pegou os diamantes do Jack enquanto fugíamos. É por isso que o Jack nos seguiu até nossa casa. Eu teria conseguido se não fosse esses pirralhos. Os policiais nos elogiaram pela nossa bravura e levaram o Jack embora. Ele não seria liberado tão cedo. Meu irmão e eu queríamos arrumar tudo antes que nossos pais voltassem. Mas foi uma noite longa e, antes que percebêssemos, adormecemos ali mesmo no chão. Quando nossos pais voltaram na manhã seguinte, eles nos viram abraçados enquanto dormíamos. Eles não nos repreenderam e ficaram felizes por finalmente termos encontrado uma linguagem comum. Além disso, a polícia já lhes tinha contado tudo sobre nossas aventuras. A propósito, o sonho do Sr. Kruger finalmente se tornou realidade. Assim que os jornalistas souberam de tudo o que aconteceu,
Turistas começaram a vir para Derry. Mike e eu nos tornamos celebridades locais. Mas o mais importante é que depois daquele Halloween, nos tornamos amigos de verdade. Você tem alguma história legal e assustadora? Venha para nossa cidade no próximo Halloween. Buuu!